Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Meu nome é Joverlaine e o tema da nossa aula de hoje é sobre o sistema nervoso, que é um dos nossos segmentos sobre a fisiologia humana, tá certo? Bora lá? Olha só, pessoal, esse é o incrível caso de Phineas Gage. Por que ele está aí? O que ele tem, relação com o nosso sistema nervoso? Primeiramente, pessoal, esse cara, ele ajudou muito no avanço das ciências do cérebro humano. Por quê? Porque olha o que aconteceu com ele. Ele aconteceu um acidente, Ele trabalhava numa ferrovia e ele foi mexer com pólvora, E ele usava um bastão de ferro. Na partir do momento que ele foi bater no buraco com esse bastão, aconteceu uma explosão com as faíscas, Ativou a pólvora e explodiu. Esse bastão, ele atravessou o crânio dele. Olha só. Ah, professora, então ele morreu. Por incrível que pareça, pessoal, ele não morreu. Ele sobreviveu, que foi um dos casos que intrigou a ciência. Mas então, o que aconteceu com ele? Bom, antes, segundo relatos, antes do acidente, ele é uma pessoa super bem-humorada, conversava com todo mundo, Era alegre. Só que depois do acidente, o comportamento dele mudou. Ele ficou agressivo, tá certo? Ele ficava ranzinza com todo mundo, foi rude com o pessoal. Então, o que a ciência e esse caso tem a ver? Por incrível que pareça, pessoal, ele ajudou muito, sim, a entender as ciências. Por quê? Tá vendo a imagem aí? O que foi afetado foi o lobo frontal dele. Hoje, que a ciência antigamente desconhecia, mas que graças a esses casos, que descobriram que essa parte da frente frontal, ele é responsável pelo nosso comportamento, Nossas emoções, a nossa interação social. Então, a partir do momento que ele era de um jeito e essa barra fez isso, Nesse acidente, esse lobo frontal, ele foi danificado, então ele mudou. Então, a ciência, ela avançou muito com esse caso. Então, ele ajudou muito a estudar o nosso cérebro humano. Isso aí é um caso curioso que eu trouxe para vocês, que fazem parte aí da nossa história, dos nossos estudos, tá? Então, o que seria o sistema nervoso? O sistema nervoso, ele é responsável pela adaptação do organismo ao ambiente. Como assim, professora? Ele é responsável, olha só, por captar, por interpretar e gerar resposta, Gerar estímulo. Tanto no ambiente que nos cerca, se está frio, se a gente escuta um som, sente o cheiro, o gosto de uma comida. Lembra lá da nossa aula sobre o sistema sensorial? Pois é, esse sistema sensorial faz a captação e manda para o nosso sistema nervoso, principalmente o nervoso central, Então, o sistema nervoso central, ele tem essa função. É claro, tanto a parte externa como a parte interna. Os movimentos cardiorrespiratórios está responsável pelo sistema nervoso central, contrações do intestino. Quem viu aí também a nossa aula sobre sistema digestório sabe que esses movimentos são involuntários. Temperatura corporal, sede, fome, está tudo interligado, a essas respostas, a essas interpretações. Então, essa função é perceber e identificar as condições ambientais externas. Olha aí o que eu expliquei. Bem como as condições dentro do próprio corpo e elaborar respostas que adaptam a essas condições. Tá certo? E olha só esse esquema. Pessoal, isso aí é um neurônio. Ele é uma estrutura funcional, do nosso sistema. Se a gente fala de sistema nervoso, já pensa no neurônio. Olha só a função dele. Ele tem essas estruturas. Dendritos, que é responsável por quê? Captar estímulos. Seguidos tem um corpo celular e localiza-se aí o núcleo e a maioria das estruturas citoplasmáticas. E temos logo embaixo o axônio, que é uma estrutura especializada na transmissão dos impulsos nervosos. Pessoal, olha só. Lembra? Neurônio, uma estrutura funcional do sistema nervoso central, periférico, tá certo? Como é que funciona? O nosso sistema, quando ele capta essas informações, ele segue um caminho dentro desse neurônio. Primeiro, quem é que vai fazer a captação? Dendritos. Dendritos, professora, vai captar estímulos. Segundo, quem vai interpretar esse estímulo? Vai ser o corpo celular. Opa,
Então, ele vai captar essa informação. E quem vai fazer a transmissão dessa informação? Vai ser o axônio. Tá vendo aí na imagem? Então, vai seguir. Então, é sempre esse caminho que o neurônio vai fazer a transmissão de informação. Tá certo? E essa bainha aí de mielina, professora, qual é a função dele? Ele serve como isolante elétrico, pessoal. É só você ter na imaginação um fio de condução elétrica. Ele não tem um isolante? Pois é, o neurônio ele segue essa linha de raciocínio, tá? Ele isola o isolante, tá? Elétrico, conhecido como bainha de mielina. Tá certo? E como é que funciona a comunicação entre dois neurônios? Pessoal, um impulso é transmitido de uma célula a outra através da sinapses, tá certo? A sinapse é uma região de contato muito próximo entre a extremidade do axônio e o neurônio e a superfície de outras células. Aqui a gente tem um esquema, né? Como é que está andando um impulso nervoso? Olha aí, ó, de um neurônio para o outro. Então, qual é o nome dessa transmissão? Se chama sinapse. É um neurônio ligado ao outro fazendo essa transmissão de informações, tá certo? E como é que é organizado o nosso sistema nervoso? A gente tem o sistema nervoso central, que são quem? O encéfalo e a medula espinhal. É isso mesmo, tá? Que se lê, ou conhecido também como espinhal, tá? Esse sistema nervoso central, pessoal, a gente pode dar o nome também de SNC, tá? Então, se aparecer aí na prova de vocês essa sigla, estamos falando do sistema nervoso central. Na parte do encéfalo, que também é subdividido, tem a parte do cérebro, do cerebelo e do tronco encefálico, que a gente vai discutir mais adiante. É claro que temos o outro tipo de sistema nervoso, só que se chama periférico, conhecido também como SNP. São os nervos e os gânglios, tá certo? Que a gente vai ver mais adiante. Então, é desse jeito que o nosso sistema nervoso é organizado. Então, vamos logo falar do sistema nervoso central. Vamos falar a essas estruturas que estão responsáveis. Na parte aí, pessoal, do encéfalo, o nosso cérebro, né, pessoal, ele é protegido por uma caixa, né, craniana. E nessa caixa craniana, pessoal, tem as meninges, né? Tem a dura mater, que é considerada aí uma parte mãe, né, que protege o encéfalo, né, a parte rígida. Temos uma camada intermediária, que é conhecida como aracnoide, e temos mais embaixo a pia mater, que em outras, né, que é conhecida como uma mãe zelosa, que fica mais próximo do encéfalo, tá certo? Uma curiosidade, quando essas meninges, elas inflamam, ou por um vírus ou por uma bactéria, é conhecido como meningite, que sinal é muito perigoso, tá certo, pessoal? Então, nossa caixa craniana é dividida dessa forma. E olha aqui o nosso encéfalo, pessoal, essas estruturas aí, ó. Uma massa nervosa situada na caixa craniana apresenta as seguintes regiões: cérebro, como você pode ver aí na imagem, é também chamado de telencéfalo, tá certo? É ele aí que, né, o nossa sede de intelecto humano, tá bom? E, inclusive, pessoal, o telencéfalo, ele tem dois hemisférios, o direito e o esquerdo, que comanda aí as nossas emoções, pensamentos, a criatividade, tá? Que é ligado, pessoal, esse dois hemisférios é ligado por um corpo caloso, tá certo? Esse corpo caloso, a função dele é o quê? Ligar os dois hemisférios, tá certo? Para trabalharem aí em conjunto. Logo embaixo a gente tem o tálamo, tá? Um outro órgão também muito importante. E logo abaixo do tálamo, pessoal, temos o hipotálamo. Quem lembra das nossas aulas, lá no sistema endócrino, a gente falou sobre o hipotálamo. Então, o hipotálamo é uma estrutura, né, que está aí, que se estuda tanto no sistema nervoso, como no sistema endócrino. Qual seria a função desse hipotálamo? É deixar o nosso corpo em homeostase, que seria o quê? Equilíbrio, tá certo? É claro que o hipotálamo, pessoal, ele é uma glândula também responsável pelos hormônios da ocitocina,
tá? E um hormônio antidiurético, que está lá nas nossas aulas do sistema endócrino. Quem lembra aí, o antidiurético é responsável o quê? Pela reabsorção de água pelos rins, e a ocitocina é responsável pelas contrações, né, ultrauterina aí, né, do útero da mulher no momento do parto, também da ejeção do leite materno pelas glândulas mamárias, tá? Então, o hipotálamo aí tá nesses dois sistemas. E olha só, tem o mesencéfalo, a ponte e a medula oblonga, que é conhecida também como um bulbo. Essas três estruturas, pessoal, vai formar o tronco encefálico. Qual é a função dele? Pessoal, tudo que passar pelo sistema nervoso periférico vai ter que se comunicar com alguém. Que passa por ele vai se comunicar com quem? Com o encéfalo, tá certo? Então, todas as informações que captam, que são, né, captadas pelo sistema nervoso periférico, passa pelo tronco encefálico até chegar em nosso encéfalo, tá? E com isso temos o cerebelo. Qual é a função do cerebelo? O cerebelo, pessoal, ele é responsável pelo equilíbrio e a postura do nosso corpo, tá? Então, essas aí são as funções dessas estruturas do nosso encéfalo. E olha só que legal. Nosso cérebro, né, ele é dividido em lobos. Temos o lobo frontal, que são responsáveis pelos movimentos, né, motora, pensamento, do olfato, linguagem. Fica logo aí na frente, né, da parte da testa. Logo atrás, temos o lobo parental. Está relacionado a alguns órgãos dos sentidos, como o quê? Temos o tato, o paladar, tá certo? Logo abaixo, logo atrás, temos o lobo occipital. Está relacionado à visão. Inclusive, pessoal, se sofrer alguma parte, alguma danificação nessa parte, você pode ter dificuldades de identificar certos objetos, tamanhos e tudo mais. Então, é perigoso aí. E temos o lobo temporal, que na parte da orelha aí, né, é o segundo lobo, perdão, maior, tá? Tá responsável pela audição, pela memória e tudo mais. Então, essa aí é dividida desse jeito. E o ato reflexo? Lembrando, pessoal, aqui nesse ato reflexo, a gente tá falando ainda do sistema nervoso central. A gente falou do encéfalo, agora a gente vai falar da medula espinhal, né? Olha só como é que funciona. Os atos reflexos são respostas involuntárias comandadas pelo sistema nervoso central, olha aí, ó, a determinados estímulos recebidos pelo organismo. Pessoal, nessa parte, o que acontece? Os movimentos são involuntários, como foi lido, e eles são rápidos também. Imagine você costurando, você furou o dedo. Qual é o movimento rápido que você faz? Tirar o dedo, é claro, é óbvio, né? Que tu não quer, porque você sentiu dor. Isso é um ato reflexo. Essa resposta, né, foi interpretada pela medula, não passou pelo cérebro. Por que, professor, isso acontece? Porque tem que ser uma resposta rápida. Se você ficar com o dedo ali, vai machucar mais ainda. Então, não precisa, tem que ser rápido e involuntário. Uma panela quente, por exemplo, quando você trisca uma panela quente, você não percebe que tá quente, você sente, você já tira logo, um movimento involuntário, tá certo? Olha só esse exemplo aqui. Isso aqui, no caso, é alguém, né, geralmente um médico, faz o exame patelar, né, o movimento aí. Por que ele faz isso? Porque ele quer ver se, né, seu sistema nervoso, se você tem um reflexo medular. Olha como é que funciona. Segue a imagem aí, ó. Pegou um martelinho, bateu na patela, que fica no joelho, né? Quem já fez isso aí, sabe que o joelho faz um movimento involuntário, né? Ele dá aquele impulso ali, tu não tem controle. Por que isso acontece? A partir do momento que eu faço isso, tá ativando o receptor intramuscular. Quando ativa esse receptor, ele vai entrar aí pela raiz dorsal, né? Que é a parte aí das vértebras. Quando entra, vai ativar um neurônio sensorial, que é ele que vai mandar lá para o neurônio motor que vai gerar a resposta, fazendo com que a tua perna faça esse movimento. Foi preciso passar pelo cérebro? Não foi. Foi a medula que interpretou e já fez logo a reação, tá certo? Então, ato reflexo está relacionado à medula. E, é claro, temos a outra classificação, que é o sistema
né, nervoso periférico, que inclusive divide em dois também. Temos o visceral, o autônomo. Pessoal, essa parte do visceral autônomo, eles são involuntários. A gente não tem controle, tá certo? Tipo, o coração batendo, a gente não tem controle. Então, é um sistema nervoso, né, periférico fazendo isso aí. Outro exemplo, o músculo liso, que está aí na imagem. O nosso intestino, a gente não tem controle nele, são movimentos involuntários, tá? Então, são classificados aí como visceral autônomo. Acontece que ele ainda se divide em dois. Tem o simpático e o parasimpático. Qual é a diferença? O simpático, pessoal, ele é no momento de estresse, por incrível que pareça. Simpático, né? Mas é um momento de estresse. Um exemplo, quem já sofreu um assalto sabe como é que a pessoa fica, né? Ela fica, né, respiração ofegante, a gente fica no momento de alerta. Então, teus órgãos estão ali involuntários. Simpático, você entrou no momento simpático. E parasimpático, professor, é como? É o contrário, você fica mais calmo, relaxado, tá certo? Então, essa aí é a diferença. Um é o estresse, né, e o outro já é calma. E por último, temos os movimentos, né, voluntários ou somáticos. Como o nome já fala, voluntário, a gente tem, né, o controle do nosso movimento. A gente se movimenta, ergue o braço, abaixa o braço, tá certo? Então, isso aí é o músculo estriado esquelético, tá certo? Então, em resumo, pessoal, foi isso. Vamos fazer as atividades? Olha lá, isso é uma questão do Enem. Um dos exames clínicos mais tradicionais para medir a capacidade reflexa dos indivíduos é o exame do reflexo patelar. Olha aí, a gente acabou de falar isso aí, hein? Esse exame consiste na estimulação da patela, um pequeno osso localizado na parte anterior da articulação do joelho, um pequeno martelo. A resposta reflexa ao estímulo é caracterizada pelo levantamento da perna em que o estímulo foi aplicado. Qual a região específica do sistema nervoso que coordena essa resposta? Alternativa A é a ponte. Alternativa B é a medula. Alternativa C é o cerebelo. Alternativa D é o hipotálamo. Alternativa E é a neurohipófise. Essa tá fácil, né, pessoal? A alternativa correta é a alternativa B, a medula, né? Não tem como ser os outros, porque o cerebelo é responsável pelo equilíbrio, postura. O hipotálamo, quem prestou atenção, sabe que é responsável aí pela liberação de hormônio, homeostase, tá? E a neurohipófise também, ela é relacionada aí ao sistema endócrino, né? Produção de hormônio. Então, a alternativa correta é a B. Outra questão. Durante um potencial de ação, o impulso nervoso ele se propaga de uma forma unidirecional no neurônio. Na sequência correta, o impulso nervoso passa através do quê? Qual é o caminho, pessoal, do impulso nervoso dentro de um neurônio? Alternativa A, passa primeiro pelo dendrito, corpo celular e axônio. Alternativa B, passa primeiro pelo axônio, corpo celular e dendritos. Alternativa C, passa pelo corpo celular, dendritos e axônio. Alternativa D, passa pelo axônio, dendrito e corpo celular. Ou alternativa E, passa pelo dendrito, o axônio e corpo celular. E aí, qual é o caminho que o impulso nervoso faz dentro de um neurônio? É a alternativa A, né, pessoal? Não tem como ser o axônio porque ele é o que manda, né? Depois que a informação foi interpretada, já passou por ele. Então, já descartaria a B e a D de cara. Corpo celular também não, dendrito não. Então, essa é uma questão, tá certo? Lá do caderno de vocês, do livro que vocês receberam, tá? Lá do primeiro ano do ensino médio, página 63, questão 6, tá certo? Bom, pessoal, então a gente encerra, tá certo? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, tá? Não esqueçam de acessar a nossa plataformas, tá? Para ficar por dentro de tudo das nossas aulas. Até a próxima e tchau, tchau!